Nação Rubro-Negra, vamos lá, um papo muito rápido aqui sobre o jogo amanhã, né, sobre a decisão amanhã. Tô com a garganta não muito legal, porque professor de história, dando aula direto a semana toda, e ontem foram várias aulas, né, ao longo do dia, e para terminar uma aula em 2 tempos ali, 3 horas de aula à noite, cheguei em casa com a garganta dessa forma, mas a gente vai trocar uma ideia aqui rapidinho ainda assim, sem problema nenhum. Final de Libertadores, ela tem uma série de elementos. Neste caso, em particular, desde 2019, que a Libertadores ela é definida em jogo único, ela acrescenta um elemento a mais. Por que ela acrescenta um elemento a mais? Porque agora você não tem mais esse jogo de ida e volta na casa do adversário, na sua casa. Você não tem mais isso. O Conmebol quis imitar aí a Champions League. A princípio, né, eu não achava que esse era o melhor modelo, porque a América do Sul não é a Europa. A América do Sul tem cordilheiras, como dos Andes, por exemplo. A América do Sul tem longas distâncias para você percorrer, né? O continente americano ele é enorme. O continente europeu, ainda que ele seja grande, contando em parte com uma parte da Rússia, que a maior parte da Rússia está na Ásia, ele te oferece meios mais fáceis de você se deslocar, né? Você não precisa jogar na altitude, por exemplo, né, quando você vai jogar uma final de Champions League em qualquer lugar ali do continente europeu. Você não precisa. Vindo para cá, você encontra outro cenário completamente diferente. Estou falando de geografia mesmo, no primeiro momento, né? Para a gente poder compreender as nuances que cercam uma final de Libertadores. Uma coisa é você jogar no Maracanã, no nível do mar, e depois, de repente, ter que jogar a 5.000 metros de altitude em Potosí. Muda muita coisa. No caso de amanhã, vai ser a final em Lima. A mesma final de 2019, quer dizer, espero que seja como em 2019, que o Flamengo vença, logicamente, né? Mas o mesmo palco de 2019. Não é na altitude, né? Não é na altitude, mas é um jogo em campo neutro, é um jogo longe do Brasil, geograficamente falando, é um jogo em que dois times que estão disputando aí vamos dizer, a hegemonia do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e também da Libertadores dentro do Brasil, estão nessa rivalidade já há um bom tempo, né? E dois times que se conhecem muito bem, dois treinadores que se conhecem muito bem. De um lado você tem o Felipe Luiz, que é uma estrela em ascensão dentro da função de técnico. Do outro lado você tem o Abel Ferreira, que é um cara que no Brasil ele chegou cercado de desconfiança. Muitos jornalistas consagrados, chegaram a zombar dele, né? Quando ele chegou aqui no Brasil. O cara treinou o PAOK lá da Grécia. Realmente, o PAOK no cenário europeu não é ninguém. Mas o cara chegou, viu, e lá no Palmeiras ele venceu. Tanto é que está aí no comando do time paulista há 5 anos. Então, há que se respeitar o trabalho do cara. Ainda que eu não goste do trabalho dele, do estilo de jogo dele. Eu não gosto, nunca gostei. Eu gosto do estilo de jogo do Felipe Luiz, eu gosto do estilo de jogo do Klopp, do Guardiola, né, do Hans Flick lá no Barcelona. Eu gosto desse estilo de jogo. Mas são duas propostas diferentes de estilo de jogo. Totalmente diferentes. E o Palmeiras esse ano, é sempre bom a gente ressaltar, ele fez 700 milhões em contratação. Então ele gastou muito, investiu muito dinheiro. Tem um time melhor do que em outras temporadas. E ainda assim o Palmeiras, ultimamente, não tem apresentado um bom futebol. Não significa dizer que pelo fato do Flamengo estar vindo numa toada melhor, que o Flamengo é favorito. Tá? Jorge, você é rubro-negro, está falando isso? Sim, sou rubro-negro, estou falando isso porque a gente vê futebol, galera, há muito tempo. Eu tenho 52 anos, eu acompanho futebol para valer mesmo desde 1982, né? Primeira vez que eu escutei um jogo de futebol na minha vida, que eu lembre, foi Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. E depois em 81, eu vi um pouco pela TV, né, o Nunes se consagrar campeão do mundo junto com o Flamengo, fazendo 2 gols na final do Mundial Interclubes contra o Liverpool. Eu tinha 8 anos ali. E com 9 anos eu vi a minha primeira Copa do Mundo. O Brasil era um timaço, tinha Sócrates, Falcão, Éder, tinha o Serginho Chulapa destoando, Valdir Pérez, que jogava no São Paulo, era um bom goleiro,
embora ele tivesse uma pecha de frangueiro ali, o Leandro, melhor lateral direito do Brasil, o melhor lateral que eu já vi jogar na minha vida, melhor lateral direito, Júnior na lateral esquerda, Oscar na zaga, que também era do São Paulo, na seleção de 82, Luizinho, que era do Atlético Mineiro, Paulo Isidoro, que era do Atlético Mineiro, Toninho Cerezo, que era do Atlético Mineiro. Então era um timaço que o Brasil tinha. Zico, logicamente, cereja do bolo ali, jogando muita bola. Então, aquela seleção tinha tudo para ganhar. O futebol, ele tem dessas nuances. A seleção, infelizmente, perdeu em 82 para a Itália do Paulo Rossi, que vinha cheio de problemas ali, inclusive de ordens jurídica, né, com a justiça italiana lá. Então, o futebol tem muito disso. E aquele jogo foi um jogo, vamos dizer, único, porque bastava o Brasil empatar para passar de fase. E a Itália acabou, a partir daí, virando o jogo dela, para ela, acabou sendo campeão do mundo em 82, em cima da Alemanha. O Flamengo mesmo já deu vários exemplos nesse sentido. O Flamengo já teve situações que ele estava com um time, tecnicamente, claramente, nitidamente inferior ao Vasco. E ganhou do Vasco 3 vezes seguidas na final do Carioca. Estou dizendo aqui que o Palmeiras pode ganhar do Flamengo? Infelizmente pode, porque o futebol tem isso. É óbvio que a gente não quer, né? Mas a gente não pode se deixar levar, galera. Assim, pelo já ganhou, pelo oba-oba, pelo euforia. Eu falei isso, inclusive, no vídeo anterior. Porque tem muitos jornalistas por aí que eu sei que fazem a cabeça de muita gente já dando a vitória do Flamengo como certa e líquida. Óbvio que eu quero que o Flamengo vença. Eu sou da raça rubro-negra desde 1992. Eu tinha 19 anos quando eu comprei essa camisa aqui. 19. Eu só boto essa camisa aqui em momentos especiais, que eu vou botar amanhã. Como eu botei em 2019, né? Quando o Flamengo foi campeão da Libertadores. Aquela vez inesquecível. Em 2022 acho que eu usei uma outra camisa, uma camisa do Flamengo, se eu não me engano, que eu tinha ganho da minha esposa, da minha companheira. Mas essa camisa aqui, ela vai estar comigo amanhã. Porque essa camisa me traz sorte, me traz muito boas lembranças de como o Flamengo foi campeão em cima do Botafogo em 1992, naquele jogo que caiu a arquibancada que eu estava lá, né? E infelizmente eu estava longe dali do desastre, mas que caiu a arquibancada ali, antes do jogo começar inclusive. Usando essa camisa já tive muitas alegrias. E eu, logicamente, sou meio supersticioso. Não vou negar isso. Mas voltando para o jogo de amanhã, o Flamengo, hoje com o Felipe Luiz, não pode ser comparado com aquele Flamengo do Renato Portaluppi. O time do Flamengo hoje, ele é muito mais sólido na defesa, ele é sólido no ataque, ele é sólido no meio campo, ele tem uma saída de bola exemplar, de altíssima qualidade, ele tem uma construção no meio campo também de altíssima qualidade, com a Arrascaeta, com o Jorginho, com o Saul, com o próprio Pulgar, a saída de bola com de qualidade, com tanto o Léo Ortiz, quanto o Danilo, quanto o Léo Pereira. Tem um goleiro muito confiável, que é o Rossi, que sabe jogar muito bem com os pés, inclusive a confiança não pode ser exagerada. Tem um atacante que está numa grande fase, que é o Bruno Henrique novamente, o Bruno Henrique que foi aí praticamente descartado por alguns torcedores rubro-negros. E eu falei do Bruno Henrique aqui, porque o Bruno Henrique é um jogador histórico do Flamengo. Tem um lateral direito que é confiável, que é o Varela. Amanhã o Emerson Real não pode nem entrar, pensar em entrar. Tem um lateral esquerdo que é um craque, um jogador muito bom, que é o Alexandro. E eu preferi o Vinha, sinceramente, já falei isso aqui. E tem um jogador que está numa ascensão recente, que é o Cebolinha, que vai jogar ali no ataque. E o Carrascal, que é um cara que chegou, vestiu a camisa e se tornou titular dali do lado direito do ataque do Flamengo. Então o Flamengo, ele tem um timaço nas mãos, fora as reservas, tem reservas muito bons, como o próprio Alexandro ou o Ayrton Lucas, não sei quem vai jogar mais, provavelmente vai ser o Alexandro. Tem o Saul também, para ser reserva, ou o Pulgar, não sei quem vai jogar ali amanhã no meio campo, que vai se escolher vai ser o Felipe Luiz. Tem o próprio Vinha na lateral esquerda também, que pode entrar tranquilamente. O Flamengo pode utilizar o Danilo na lateral direita numa emergência, eu prefiro até que faça isso, em vez de botar ali o Emerson Royal, que é um perigo em potencial para o Flamengo, né? E um convite ao prazer para o adversário. Inclusive, eu acho que o Flamengo, ano que vem, ele tem que trazer um lateral direito para o lugar do Royal, sabe? Para poder fazer ali uma dupla ali com o Varela, que já se mostrou ser de altíssima qualidade e um jogador muito útil, muito útil. E o Flamengo tem no seu técnico, um técnico já, apesar de novo, já com uma série de experiências na vida dele, de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro. Então, o Flamengo, e muito inteligente e muito bom leitor de esquemas táticos, que ele já era essa pessoa, desde quando ele era jogador no Atlético de Madrid. Lógico que isso veio crescendo com ele, vem amadurecendo essa visão com o tempo, que é normal. À medida que a gente vai ganhando idade, ganhando estrada, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai aprimorando os conhecimentos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Na nossa profissão. Isso é normal para quem se interessa em evoluir, para quem se interessa em crescer, em aprender.
o que não é o caso de muitos técnicos que tem aqui no Brasil, já falamos sobre isso anteriormente, precisamos voltar a isso novamente. Então, o Flamengo amanhã, ele tem todas as condições, sim, de levantar a quarta taça. Eu vou ficar muito feliz. Eu estive em 2019 na rua, né, recebendo os campeões da Libertadores em 2019. Encontrei com o Luiz Eleazer, meu irmão, meu mano, lá. E tomara que a gente consiga repetir isso novamente, né, no domingo. Vai ser um outro Aeroflá. Eu não fui nesse da ida, eu espero ir na volta. E que a gente tenha amanhã uma noite prazerosa de futebol. Que a gente tenha uma noite onde o Flamengo atue da melhor forma possível, faça a melhor partida do ano, jogue em altíssimo nível, como o jogo contra o Chelsea. Aquela partida pode servir de parâmetro, embora o Flamengo tenha saído atrás. Mas o Flamengo jogou muito contra o Chelsea ali. As partidas do Flamengo que ficaram na minha retina esse ano, foram contra o Chelsea esse ano, contra o Chelsea, contra o Botafogo lá na Supercopa e contra o Bragantino agora, essa última partida, antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Foram partidas que eu percebi, eu achei, no meu entendimento, o Flamengo desempenhou o seu mais alto nível. Eu espero que amanhã o Palmeiras não ofereça não dê muito trabalho, mas os caras vão se mobilizar, logicamente que é um jogo único, decisão de Libertadores. Eles têm um time bom, o Flamengo precisa jogar com extrema atenção, extremo cuidado, mas também tem que fazer o seu jogo, tem que atacar os caras, porque os caras têm muitos pontos vulneráveis. O Flamengo tem poucos pontos vulneráveis, a verdade é essa, tá? O Flamengo tem poucos pontos vulneráveis ali, mas tem alguns e tem que minimizar esses pontos vulneráveis. O Palmeiras tem muito mais pontos vulneráveis que o Flamengo, inclusive a questão mental, porque o Palmeiras, querendo ou não, ele traz esse mau momento para a final da Libertadores, ainda que a final da Libertadores, logicamente, mobilize qualquer elenco, que o elenco simplesmente, é outro jogo, é final, vale taça, nível continental e tal, vamos nos mobilizar, vamos buscar, vamos correr. Sim, mobiliza, qualquer um. Agora, eu estou falando isso porque tem gente comparando a decisão de amanhã com a decisão de 2021. Não tem nada a ver os dois clubes. Embora sejam parecidas as campanhas no Brasileiro, parecidas, mas os times em si, as propostas dos técnicos, mas principalmente a proposta do técnico do Flamengo atual, que não tem rigorosamente nada a ver com aquela proposta do Renato Gaúcho, Renato Maluco, o time do Flamengo hoje é outro, completamente diferente. Joga de uma outra forma, tem outros jogadores, tem outras propostas, tem outras ideias, tem outras estratégias, tem outras soluções, muitas soluções que o Felipe Luiz já apresentou. E eu acho que o Flamengo amanhã tem tudo para levantar essa taça, né? E, logicamente, respeitando o adversário, mas fundamentalmente o adversário, imprensando o adversário, botando o adversário contra a parede e mostrando para o adversário o seguinte: estou aqui para ganhar, vou ganhar essa parada e você não vai jogar, quem vai jogar sou eu. A bola é minha, eu vou fazer o gol em você, não vou deixar você passar no meio campo. Marcando em cima, fungando no concorde, dividindo todas as bolas, ganhando todas as bolas, ganhando a primeira bola, ganhando a segunda bola, espanando a bola quando for o perigo. Se está ali, apertado ali, né, o Rossi contra dois atacantes adversários, tem o outro lateral, sei lá, o zagueiro, um jogador do Flamengo para ele tocar a bola, mas tá muito longe, irmão, chuta para o escanteio, chuta para lateral, chuta para PQP. Mas não tenta sair jogando, porque amanhã é jogo único, erro zero. Dado o recado, venham todos e todas fazer parte do meu canal, se inscreva aí, ative o sininho de notificações, coloque aí embaixo aí os comentários aí, deixa aí o like de vocês, compartilhe esse vídeo se você puder, te agradeço muito, obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos, tamo junto sempre, isso aqui é Flamengo, isso aqui é raça rubro-negra, o maior movimento de torcida do Brasil, vamos que vamos, Mengão, rumo ao Tetra!